Fera, o movimento retilíneo e uniformemente variado é um movimento cuja trajetória é uma linha reta e a variação da velocidade é proporcional ao intervalo de tempo. Ora, se a gente tem a variação da velocidade proporcional à variação de tempo, nós temos uma taxa de variação que é constante. Essa taxa é chamada de aceleração escalar. A aceleração escalar média é definida como a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo para essa variação. E no caso do movimento uniformemente variado, seu valor é constante. Ora, se o valor da aceleração é constante, podemos relacionar velocidade instantânea e instante pela expressão que a gente chama de função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes t, onde V é a velocidade instantânea final, V0 é a velocidade instantânea inicial, A é a aceleração e t é o momento considerado, é um instante de tempo. Lembrando que nessa expressão a gente está considerando o instante inicial igual a zero. Como essa expressão é uma função polinomial do primeiro grau, a sua representação será um segmento de reta, que pode ser inclinado para cima, representando uma função crescente, sempre que a aceleração for positiva, ou inclinada para baixo, representando uma função decrescente quando a aceleração é negativa. A função horária da posição é dada pela expressão S é igual a S0 mais V0 vezes t mais meio de AT ao quadrado, ou AT ao quadrado dividido por 2, ou ainda A sobre 2 que multiplica t ao quadrado. Tudo isso é a mesma coisa. Nessa expressão, que é uma função polinomial do segundo grau, S é a posição final, S0 a posição inicial. A representação gráfica é uma parábola, cuja concavidade depende do sinal da aceleração. Se a aceleração é positiva, a concavidade está voltada para cima. Se a aceleração é negativa, a concavidade está voltada para baixo. Tranquilo? A seguir você vai ter alguns exemplos sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, lembrando que sempre no final eu deixo vídeos complementares a esse para que você possa aprofundar mais o seu estudo nesse conteúdo. Tranquilo? Acompanhe. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Numa avenida retilínea, um automóvel parte do repouso ao abrir o sinal de um semáforo e atinge a velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Essa velocidade é mantida constante durante 20 segundos, sendo que em seguida o motorista deve frear, parando o carro em 5 segundos devido a um sinal vermelho no próximo semáforo. Considerando os trechos com velocidades variáveis uniformemente, o espaço total percorrido pelo carro entre os dois semáforos é, em metros. Fera, presta atenção que o movimento está dividido em 3 partes. No primeiro momento, ele está em repouso e aí parte com movimento acelerado. Nesse momento inicial, a velocidade era 0. No momento final, a velocidade é 72 km por hora. E diz a questão que isso acontece em 10 segundos. Depois, diz a questão que durante 20 segundos ele mantém velocidade constante. Então, a partir daqui, a velocidade é 72 e continua 72 km por hora. Isso num intervalo de tempo de 20 segundos. E por fim, ele precisa pisar no freio e parar em 5 segundos. Então a velocidade final aqui é 0 e aqui o intervalo de tempo é de 5 segundos. Ele diz para a gente considerar que os movimentos com velocidade variável são uniformemente variados. Então aqui eu tenho um movimento uniformemente variado e acelerado. E aqui eu tenho um movimento uniformemente variado e retardado. Aqui no meio eu tenho um movimento
uniforme. Ele quer saber quanto é o deslocamento desde o início até o final, entre um sinal, um semáforo e o outro. E ele pede para dar essa resposta em metros. Então a primeira coisa aqui é transformar essa velocidade de km por hora para metros por segundo. Basta só dividir por 3,6 que você encontra a velocidade em metros por segundo. A gente poderia usar as equações do movimento uniformemente variado e do movimento uniforme para resolver essa questão. Só que eu acho mais elegante e muito mais simples que a gente construa um gráfico mostrando o comportamento da velocidade, que eu já vou usar em metros por segundo, em função do tempo. Por que, Ives? Porque quando eu faço o gráfico da velocidade em função do tempo, a área desse gráfico me dá o valor numérico do deslocamento. Simples assim. Entre 0 e 10, eu vou trazer para cá, olha só, entre 0 e 10 segundos, a velocidade foi de 0 até 72 km por hora, que corresponde, 72 dividido por 3,6, corresponde a 20 metros por segundo. Nesse primeiro intervalo de tempo, a velocidade cresceu de forma linear com o tempo, foi um movimento uniformemente variado. Então, olha aqui o gráfico da velocidade. A partir desse momento, durante 20 segundos, a velocidade não muda. Então, durante 20 segundos, a velocidade permanece constante. Aí eu trago para cá e escrevo, cuidado, eu não vou escrever 20, porque daqui, 0, 10, e daqui do 10 eu somo outros 20. Esse valor aqui é 30 segundos. 20 é o intervalo de tempo. Como eu comecei no 10, 10 mais 20 dá 30. Da mesma forma, esses 5 segundos são 5 segundos a mais a partir desse instante. Então, eu vou frear o carro em 5 segundos e parar o movimento. Se eu comecei no 30, 30 mais 5 dá 35. Muita atenção e cuidado com isso. Agora que eu consegui montar o gráfico da velocidade em função do tempo, basta que eu lembre que a propriedade gráfica é que o deslocamento é numericamente igual à área sob o gráfico. E é fácil de perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4 lados, é um quadrilátero, em que 2 lados são paralelos e 2 lados são concorrentes. Então, a gente tem um trapézio. E no trapézio, a área é dada pela soma das bases, maior mais menor, tudo isso multiplicado pela altura e dividido por 2. E as bases são os lados paralelos. Então, eu tenho esse primeiro lado, que vai de 0 até 35, e tenho esse segundo lado, que começa em 10 e termina em 30. Então, vai de 10 até 30, vale 20. Substituindo aqui, eu vou ter base maior de 0 até 35 dá 35, mais base menor, começa em 10, termina em 30, de 10 para 30 dá 20. Tudo isso vezes a altura é a distância entre as bases, aqui a distância entre as bases é 20, dividido por 2. Então, o deslocamento vai ser igual a 35 mais 20 dá 55, vezes 20 dividido por 2 dá 10, 55 vezes 10, 550 metros. Então, o deslocamento entre os semáforos é de 550 metros, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil. Coisa fácil quando a gente sabe como resolver. Perceba que a gente poderia ter feito 3 cálculos separadamente e ter tido muito mais trabalho. Olhando aqui na forma gráfica, uma conta só e você resolve tudo. Tranquilo? Um automóvel passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km por hora. Neste instante, um policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso com a aceleração constante.
Determine a aceleração mínima constante que a moto do policial deve ter para alcançar o carro em 1 minuto após iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km por hora. Dê sua resposta em metros por segundo quadrado. Fera, clássica questão de perseguição. Tem aqui um ponto que representa o lugar onde está a polícia. Por lá vai passar um carro e aí eu vou ter a moto perseguindo o carro. Então eu vou ter aqui um ponto para representar o carro, um ponto para representar a moto. Inicialmente eles estão no mesmo lugar e lá na frente, em algum lugar, o carro e a moto vão estar de novo ocupando a mesma posição, que é quando a moto alcança o carro. Nesse deslocamento, o carro tem velocidade constante, então é um movimento uniforme. Nesse deslocamento, a moto tem aceleração constante, então é um movimento uniformemente variado. Perceba que para que eles se encontrem, já que eles partiram aqui de um mesmo ponto, o deslocamento da moto tem que ser igual ao deslocamento do carro. Ora, o deslocamento da moto, movimento uniformemente variado, partindo do repouso, esse deslocamento da moto é metade da aceleração vezes o intervalo de tempo ao quadrado. E o deslocamento do carro, como é um movimento uniforme, é velocidade do carro vezes intervalo de tempo. A questão já nos diz quanto é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é 1 minuto. Cuidado porque ele quer que você dê a resposta em metros por segundo quadrado. Então você tem que usar o intervalo de tempo em segundos. A questão nos diz qual é a velocidade do carro. A velocidade do carro é 108 km por hora. Se a gente tem que usar a aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu tenho que transformar isso aqui para metros por segundo, é só dividir por 3,6 e a gente acha aqui, 30 metros por segundo. Substituindo os valores aqui, esse 2 que está dividindo eu vou passar para o outro lado multiplicando, eu tenho a aceleração vezes 60 ao quadrado é igual a 2 vezes a velocidade, que é 30, vezes o tempo, que é 60. A aceleração vai ser igual 2 vezes 30, 60, 60 vezes 60, 3.600. 60 ao quadrado é 3.600, estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, 3.600 dividido por 3.600, 1 metro por segundo ao quadrado, é a aceleração que a moto da polícia precisa ter para alcançar o automóvel em 1 minuto. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita, poxa, coisa fácil, tranquila demais.